Olá pessoal, nesse nosso vídeo da tarde de sexta-feira vamos comentar por que é um mito a geração de hipótese com base em análise de subgrupo. Vocês sabem bem, isso é muito comum, um estudo negativo, o autor faz análise de subgrupo e apresenta algum subgrupo com resultado positivo, chamando isso elegantemente de geração de hipótese. Eu chamo isso do mito da geração de hipótese a partir da análise de subgrupo. E esse mito se justifica pela ignorância de duas questões. O primeiro, o que é verdadeiramente geração de hipótese? As pessoas se equivocam, eu explicarei nesse vídeo. E o segundo, a ignorância em relação ao princípio da raridade da interação. Primeiro, o que é geração de hipótese? Geração de hipótese é o nascimento da hipótese. E o nascimento da hipótese não se dá por evidências de estudos empíricos, ou seja, evidências experimentais. O nascimento da hipótese se dá por um serendipity, alguma ideia que uma pessoa teve, uma ideia baseada na sua lógica, na sua criatividade, assim se gera a hipótese, ou pela lógica indutiva. Eu vi alguma coisa na prática que não é um experimento e isso me induz a pensar em uma hipótese. Ok? Então, as hipóteses são geradas pelo processo de pensamento ou pela indução. Indução não empírica, ok? Indução não experimental do ponto de vista de algo que tinha uma metodologia científica. O que evidências fazem aí é a diferença de geração de hipótese para modular probabilidade da hipótese. O que evidências fazem? Evidências empíricas fazem, sejam primárias ou sejam secundárias, como análise de subgrupo, é modular a probabilidade de uma hipótese que foi gerada antes da análise. Ok? Então, uma análise de subgrupo é feita, digamos, o que se tem que perguntar é o quanto essa análise de subgrupo positiva aumentou a probabilidade da hipótese nesse subgrupo. Ok? Isso não é geração de hipótese. Geração de hipótese é algo, e eu repito, se dá pela lógica, pela plausibilidade biológica ou pela indução de alguma observação do mundo real que nos induz a alguma hipótese. Evidências modulam a probabilidade dessa hipótese. Agora chega a segunda questão. O quanto uma análise de subgrupo positiva em um estudo negativo em seu resultado primário modula para mais a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira. Imagine que eu estou fazendo um tratamento e esse tratamento não tem benefício na análise primária do estudo. Aí esse autor faz uma série de testes do benefício desse tratamento em pequenos subgrupos. Em algum desses subgrupos, ele encontra uma positividade. E ele diz, isso aqui é uma geração de hipótese. Como se ele estivesse sugerindo que nesse subgrupo, talvez a coisa funcione. A perspectiva aí se perde pela ignorância em relação ao princípio da raridade da interação. Interação é um fenômeno muito raro. Principalmente interação qualitativa. É negativo aqui e vai ser positivo aqui. Interação significa a interação entre o subgrupo e o resultado e o impacto da intervenção. Fenômeno de interação, no sentido que estar em um determinado subgrupo modifica o impacto do tratamento, que antes, em geral, era negativo e agora passa a ser positivo. Isso é muito raro. E vocês podem perceber isso por evidências do campo científico, evidências meta-analíticas, que análise de subgrupo, positivas e negativos, quase nunca são confirmadas no futuro. E em próprios ensaios clínicos, vocês vão perceber a consistência das análises de subgrupo em relação a um estudo negativo, mostrando que quando aparece alguma coisa é raro. Okay? E esse raro pode se dar até mais pelo acaso do que por causa. Então,
A perspectiva que se perde quando não se analisa a raridade, quando não se considera a raridade do fenômeno de interação, é que o resultado, observe o que eu vou dizer agora, o resultado geral negativo reduz a probabilidade do fenômeno ser verdadeiro, não só na população geral, como em todos os subgrupos. E esse é a influência conceitual do estudo. Eu não mostrei que algo é benéfico, e esse resultado geral faz com que a probabilidade de alguma coisa não ser benéfica nos diferentes tipos de pessoas, a probabilidade de alguma coisa ser benéfica nos diferentes tipos de pessoas diminua. E isso influencia bastante nessa probabilidade dentro do subgrupo, por causa da raridade do fenômeno da interação. E pelo que eu próprio digo, o princípio da complacência, onde um resultado verdadeiramente positivo se aplica a diferentes tipos de pessoa. Portanto, o conceito retirado de um estudo negativo serve para a população geral, mas reduz a probabilidade do fenômeno ser verdadeiro em cada um dos subgrupos. É isso que o estudo faz. E se você encontra numa análise de subgrupo uma coisa diferente, a força dessa informação, dessa análise secundária, tão sujeita ao acaso, é menor na probabilidade do que a força do resultado geral de um estudo. E você não pode ter em um único estudo duas sugestões. O meu estudo sugere que em pacientes desse tipo de subgrupo, digamos, com olhos verdes, não funciona, e a minha análise de subgrupo desse estudo sugere que funciona. A perspectiva que se perde aí é que o resultado geral do estudo influencia a probabilidade do acontecimento em cada subgrupo de uma maneira mais forte do que a própria análise de subgrupo. E eu estou dizendo isso não baseado em opinião, baseado em evidências. Porque baseado em evidências, quando o resultado geral é negativo, no final das contas você não vai encontrar um nicho em que é positivo. E quando o resultado geral é positivo, você vai ser positivo nos diferentes nichos. E não é a análise de um nicho pequeno, muitas vezes com tamanho amostral muito pequeno, que tem o poder de inverter essa perspectiva. A perspectiva é: o estudo é pequeno e, portanto, isso aí provavelmente não acontece nos diferentes tipos de pessoa. Então, usar a análise de subgrupo para dizer aqui tem uma perspectiva positiva, você está indo contra o seu próprio estudo. E o resultado geral do estudo, ele é mais importante, mais poderoso em moldar a probabilidade do que uma dentre muitas análises de subgrupo, mesmo que sejam determinadas essa análise a priori. Isso é falácia. Determinei a priori e estou fazendo aqui. Isso não valida em nada. Portanto, há duas questões. Primeiro, análise de subgrupo não gera hipótese. Análise de subgrupo, no máximo, faria uma modulação da probabilidade da hipótese. Portanto, não use o termo gerar hipótese. Não aceite isso aí. Segundo, essa modulação é tão fraca que ela não supera a modulação do resultado geral do estudo nos diferentes tipos de pessoas. Portanto, não aceita quando autores fazem uma análise de subgrupo, encontram a positividade e elegantemente dizem que eles acabaram de gerar uma hipótese.